Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de novo aqui ao nosso canal. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre fazer a cidadania italiana com um consultor ou não. Qual é a diferença realmente aí dos valores? Vem comigo que hoje nós vamos descobrir. Bem-vindos mais uma vez, meu nome é Luciana, eu moro aqui na Itália há 11 anos e eu ajudei várias pessoas a fazerem a cidadania italiana e foi por isso que eu decidi abrir esse canal para ajudar você também, porque eu sei que hoje muitas pessoas estão buscando a respeito disso, então para não limitar, né, só no meu círculo de amigos e familiares, dessa maneira eu posso ajudar muito mais pessoas como você também. Cidadania italiana, fazer com um consultor ou sozinho? Qual é o ideal? Qual é a diferença? Vamos ver um pouquinho a respeito disso? Mais detalhes? Primeira pergunta a ser feita é: por que você decidiu fazer a tua cidadania italiana? Qual é o real motivo? Porque você sonha em estudar ou morar na Itália? Porque você quer estudar fora, não na Itália, mas de repente em algum outro país da Europa? Para passar para os filhos, você já está numa vida estabilizada aí no Brasil, tá tudo bem, tá tudo certinho, mas você quer ter uma opção para passar para os teus filhos, para ter uma segunda opção, né? Hoje eu tô bem aqui, mas eu não sei amanhã como é que vai estar, então de repente é bom ter a cidadania italiana para morar na Europa, Itália ou Portugal ou Espanha, algum desses países aí da Europa, né? Só pra ter? Só pra ter mesmo? Sério? Pois é, eu já conheci pessoa que queria só pra ter, porque tinha direito, falou, não, eu quero ter porque eu quero ter, pronto, e acabou. Normal, cada um com seu cada um, né, gente? Então vamos deixar o cada um dos outros, como dizia o poeta. Você vai querer morar na Itália? A segunda pergunta a ser feita pra você mesmo. Você vai querer morar na Itália, né? Então, se você quiser morar na Itália, se a tua resposta é sim, então seria sim interessante você fazer sozinho a tua cidadania italiana, né? Para você ter contato com a cultura local, você vai ter aí aquele tempo de espera da cidadania, então você já vai ter a possibilidade de fazer turismo, de aprender o italiano, porque vai precisar do italiano para fazer a cidadania, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas, então seria realmente uma coisa positiva. Não sei se eu quero morar na Itália, de repente eu quero ir para algum outro país da Europa, ou como nós dissemos antes, né, eu quero só tirar a cidadania para ter, né, então não sei. Aí talvez seria interessante, se você tiver dinheiro para investir, fazer realmente com um consultor, né. Você vai poder vir sozinho aqui para a Itália, né? Porque isso também vai fazer toda a diferença nessa resposta, nesse teu processo, porque as pessoas que têm filhos, que são casados, né, já têm uma família, com certeza é um valor muito maior que vai ter que investir nesse procedimento. Se de repente, para economizar, você preferir vir sozinho e depois trazer a família, né, quando você já tiver com o processo totalmente concluído, quando estiver mais tranquilo, é outra coisa para se pensar. O que eu vou falar aqui, tá, os valores que eu pesquisei, uma pessoa é para você vir sozinho. Você está disposto a aprender italiano? É outra coisa importante, porque se você não sabe italiano, você vai precisar necessariamente de um consultor, né? Agora, se você quer vir morar na Itália, por exemplo, se a tua intenção é vir para cá e é morar aqui, então por que não aprender o italiano? Tem muitas vantagens, você vai arrumar um emprego muito mais rápido, porque, gente, se não fala, é muito mais difícil arrumar um emprego, trabalhar aqui, tá? Precisa aprender o italiano para trabalhar, é muito importante. Para estudar, né, se você quiser validar o teu título, se você quiser fazer uma pós-graduação aqui, vai precisar do italiano, vida social, né? Sair, conhecer gente. É muito difícil você entrar, se inserir realmente na cultura local. Se você não sabe o idioma local, preparar sozinho o teu currículo. Ah, mas eu posso pedir para um amigo, eu posso pedir para alguém fazer para mim. Pode pedir para alguém fazer para você, mas é diferente. O currículo é uma coisa muito pessoal. E você tem que ter o contato ali, escrever, né? E saber depois explicar, se você for a uma entrevista de emprego, por exemplo. Facilita também o aprendizado de um terceiro idioma. Se você já tem o segundo, o inglês, o espanhol, não sei, com certeza vai ficar muito mais fácil para você aprender também o italiano. Qual é a sua condição financeira? Essa também é uma pergunta importante, né? Existem pessoas de todas as classes sociais. Se você tem dinheiro para jogar fora, com certeza isso vai fazer a diferença, porque existe uma diferença do valor. Sozinho, o investimento seria de mais ou menos, tá, gente? Isso aqui não é valor fixo, não, porque vai depender dos documentos que você vai traduzir, vai depender de muitos fatores. Aqui é uma base, tá?
Sozinho, uma base, mais ou menos R$17.380, com o consultor, R$10.000 a mais. R$10.000, vamos colocar que não é pouco, né? Sozinho, qual vai ser o investimento? Quais são os valores? Primeira coisa, a retificação dos documentos, né? Vamos colocar aí que você já foi atrás, já pegou a certidão aí dos teus antepassados, do avô, do bisavô, de quem quer que seja. Aí você vai ter que retificar esses documentos, é uma coisa muito importante, porque aqui na Itália eles prezam muito que os documentos estejam todos retificados, porque às vezes acontece que nos cartórios do Brasil eles comem letra, muda, né, o sobrenome. O meu, por exemplo, Moretti virou Moreto com um T, o meu Moretti é com 2 T's. E aí eles não aceitam, porque Moreto é realmente um outro sobrenome, então eu tive que retificar tudo. Quando eu fiz a minha certidão, a minha retificação, a retificação dos meus documentos, tá? Eu procurei a Procuradoria do Estado de São Paulo, morava em Campinas na época, e eu fiz totalmente gratuita. Não sei hoje se existe ainda esse tipo de serviço, então fica a dica, procura, né? Se não tiver, você infelizmente vai ter que pagar, é um valor a mais que você vai ter que pagar, mas é uma coisa muito importante para o teu processo. Tradução. A tradução, ela custa uma média de R$3.000, R$2.500 a R$4.000, tá? A tradução e o apostilamento. Aí vai depender da quantidade de documentos, né, de certidões que você vai ter que traduzir. Então tudo são valores aproximados, tá? Não é fixo. O aluguel, eu peguei aqui um aluguel, €350, que é um aluguel de uma kitnet no sul da Itália, tá? Então vai depender das suas prioridades também, se você vai querer um apartamento inteiro, um quarto tá bom, ou se você quer pelo menos uma kitnet, se você quer um apartamentinho um pouquinho maior, qual região da Itália você vai querer morar, se vai ser no sul, se vai ser no norte da Itália, com certeza a vida é mais cara, os aluguéis são mais caros, custa muito mais. Contas, vai ter que pagar as contas, né? Eu coloquei aqui uma base de €90 por mês, mas tem que dizer que depende também do período do mês que você vier, né? Porque no inverno as contas são mais altas, porque tem o aquecimento da casa, vai gastar mais com gás, então a gente gasta mais também com a manutenção da casa, com as contas. Comida vai ter que comer, né? Também a gente só fazer não para em pé. Olha, eu fiz uma conta mais ou menos, tá? €50 por semana, mas aqui eu não tô falando de comer fora, tô falando de comprar comida e preparar comida em casa. Com €50 por semana dá pra comer muito bem, tá? Fiquem tranquilos, mas como eu falei, comprando e comendo em casa. Se você for comer fora, aqui não custa muito caro, tem lanchinho pra quem come McDonald's, né? Tem lanchinho do McDonald's por €1 até, então não é tão caro assim também. Mas esse valor aqui é pra comprar e pra comer em casa. Eu fiz mais ou menos por semana, porque eu faço compra semanal, né? Transporte, quanto custa o transporte? Mais ou menos €1, €1,50, o transporte único, mas existem os cartõezinhos, então você paga uma média de 30, €35, dependendo também da cidade, e aí você pode usar esse cartão durante todo um mês, tá bom? Então é uma coisa interessante também, chegou aqui, já compra esse cartão. Curso de italiano, fala aqui pra mim, quanto você investiria em um curso de italiano, que seria uma coisa essencial para tirar a tua cidadania sozinha, né? Eu não coloquei valores aqui, porque realmente existem muitos cursos, existem valores muito diferentes, então eu não coloquei. E saber fazer, quanto você pagaria para aprender todo esse procedimento? Como eu falei para vocês, é uma coisa que está disponível até gratuitamente, se você quiser, na internet, né? Eu fui nos sites específicos, né, de cidadania, da prefeitura aqui da cidade e tal, para entender como funcionava. Eu fui pessoalmente também perguntar. Então, esse procedimento eu já fiz, né? Todo esse trabalho anterior de pesquisa eu já fiz e já testei também, porque eu fiz a cidadania italiana e vi como que faz na prática também, né? Quanto você pagaria, qual valor você daria para aprender esse procedimento? Você gostaria que eu te ensinasse a fazer isso? Responde aqui para mim, tá bom? Consultor, qual que é a diferença entre fazer a cidadania sozinho e fazer com um consultor? A retificação você vai ter que fazer do mesmo jeito, a tradução você vai ter que fazer do mesmo jeito, você vai ter que pagar à parte, tá? Não é incluído no valor da consultoria. Você vai ter que ter os custos, né, com as suas despesas pessoais, então o aluguel, as contas, a comida, o transporte, tudo isso, você vai arcar com tudo isso do mesmo jeito. A única diferença fica no valor da consultoria, que custa em torno de €1.500.
euros. O que está incluído nesses 1.500 euros? Esse trabalho dele ir te ajudar a fazer, né? Dele ir em todos os órgãos públicos, digamos assim, a fazer, levar os documentos para você, falar o italiano, né? Porque o consultor ele sabe falar o italiano. Normalmente, tá? Eu falo de pessoas que eu conheci também que fizeram a consultoria com um consultor. Você pode, eles têm um lugar para você ficar até que o guardinha passe para fazer a residência. A gente vai falar a respeito disso também, é um documento muito importante para o processo de cidadania. E até que esse guardinha ele passe para ver se você mora lá mesmo e você possa fazer esse documento, você pode ficar nessa casa. Então ele te dá um lugar para ficar por alguns dias, talvez uma semana. Mas depois disso, sim, você precisa alugar outro lugar, outra casa. Então, dentro da consultoria não está incluído o aluguel, tá? Então, por isso que eu coloquei também o valor do aluguel, porque você vai ter que sair do lugar onde você chegou ali, né? E vai ter que alugar um lugar para você ficar esperando aí esses 3 meses para fazer a tua cidadania. Então, pessoal, basicamente é isso. A diferença é essa, como nós vimos, em reais a diferença seria de 10 mil reais, né? Aí eu pergunto para você, o que você prefere, né? Quais são as suas prioridades? Essa é a coisa essencial, é a pergunta essencial para você fazer antes da decisão de fazer a cidadania com o consultor ou então sozinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, deixa o teu like. Deixa aqui na descrição as suas perguntas, quais são os assuntos que você gostaria que eu falasse aqui no nosso canal, que eu abordasse aqui no nosso canal, tá bom? E tem muita novidade aí pra vocês, fiquem comigo. Agradeço de coração, obrigada pela companhia, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!